Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao terceiro episódio da nossa série de vídeos que falam das carreiras e da trajetória profissional. Até agora tivemos um retorno super bacana. Muitas pessoas fizeram comentários e mencionaram o quanto que se inspiraram com as histórias contadas. E aí fica a dica, se inscreve lá no canal, indica para as pessoas que vocês acham que precisam e vamos conversar. Faz pouco mais de 2 meses que nós gravamos o primeiro episódio. E nesse período, quanta coisa mudou? Em meio a essa pandemia, tivemos muitas perdas e o cenário do mercado de trabalho absolutamente modificado e com muitos desafios. Estamos vivendo uma crise e toda crise ela deixa suas dores, mas ela também deixa suas aprendizagens. Hoje as pessoas estão o tempo inteiro usando a expressão do novo normal. E essa é realmente uma expressão a ser usada. É um novo normal. É uma nova forma de comportamento, uma nova forma de ser que estamos sendo convidados. E para isso, mais do que nunca, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos entender quais serão as necessidades desse novo normal. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre isso. Como sair da zona de conforto? Bora lá? Sou Jaqueline Mânica e essa é a websérie Carreiras na Rua. Bem, e aí pessoal? E como que a gente vai lidar com esse novo cenário, com essas adversidades, com esse momento de tantas incertezas? Será que a gente precisa ter sorte para isso? Ou é uma questão de trabalho? Como que a gente pode, através das vivências que nós vamos tendo, através das relações que nós vamos formando, como que nós podemos criar oportunidades e como que nós podemos criar credibilidade? Nesse momento de crise, nós precisamos criar um novo currículo e talvez entender qual o repertório de atitudes, de conhecimentos e de habilidades que eu preciso. Como que eu posso encontrar novas soluções? Eu não posso lidar com esse novo usando velhas soluções. Nós precisamos olhar para frente, sair de uma posição que já era conhecida e buscar novas aprendizagens. E para isso, nós vamos escutar uma história de uma pessoa que eu acho incrível e que na trajetória ela foi reposicionando a carreira. Ela fez escolhas, ela fez modificações de estratégia, ela escutou dicas, informações de pessoas, ela fez realmente muitos movimentos interessantes. Mas tem um ponto que é muito legal: o tempo inteiro, o quanto ela se escutou. Ela escutou as necessidades, ela escutou a intuição e acreditou realmente no seu potencial. Vamos conhecer essa história? A minha história começou de uma forma assim, até através de uma decepção. Não era a minha primeira opção, porque eu era atleta de vôlei, queria me profissionalizar e tive uma lesão muito grave, onde eu acredito que hoje, enxergando no passado, não foi bem conduzida a minha recuperação e eu não tinha plano B, né? Eu queria ser atleta para o resto da vida. Então eu comecei a pensar o que eu vou fazer na minha profissão e é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar atletas, eu quero ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei ou a terem uma oportunidade de reabilitação com a minha dedicação. Então eu fiz vestibular, passei para o vestibular de fisioterapia, comecei a estudar e quando eu estava quase me formando, uma professora me convidou, a mim e a uma colega, para trabalhar com ela, montar uma sociedade, fazer uma clínica com ela e com um médico que na época trabalhava num grande time de futebol aqui de Porto Alegre. Num primeiro momento aquilo me pareceu perfeito, porque eu sairia da faculdade com todas aquelas dúvidas e incertezas de começar uma carreira já com um lugar ao sol, né? Mas aprendi a não tomar assim as decisões com emoção. E fui conversar com algumas pessoas, conversei com os meus pais, que num primeiro momento acharam uma boa ideia, e fui conversar com uma professora que era muito reconhecida dentro da Santa Casa. E ela nos disse, tanto para mim quanto para minha colega: não fiquem na sombra de ninguém. Vocês têm capacidade para serem profissionais pelo nome de vocês. E infelizmente, mesmo vocês não sendo funcionárias de uma professora, vocês serão sempre as recém-formadas trabalhando sob o olhar dessa professora que já tem os vícios, que já tem uma trajetória na carreira, que vocês vão se encaixar ali. Se eu puder dar um conselho, façam a história de vocês. E assim fizemos. Eu me formei em janeiro, em março a gente estava com a clínica aberta. Olha que interessante essa história.
ela começa diante de uma grande frustração. Tem todo um desenho para que ela pudesse seguir na carreira e fazer carreira como atleta, e em função de uma lesão, em função de uma dor, em função de um imprevisto, tudo se modifica. É extremamente frustrante quando isso acontece. Só que a vida é cheia desses percalços, a vida nos surpreende o tempo inteiro. E surpreendeu a Carol. E a partir daí ela precisa reposicionar e fazer uma nova escolha. E é esse reencontro que ela nos mostra com tanta propriedade, onde ela busca num caminho, num novo caminho, uma nova forma de se encontrar, uma nova forma de se realizar. Ela encontra o que hoje nós chamamos de propósito, o sentido. Eu vou ajudar as pessoas nas suas dores, eu vou ajudar as pessoas em relação à sua saúde e eu vou tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Pessoal, e é isso que está acontecendo agora. Muitas pessoas terão que se reposicionar. E quais são os caminhos? Será que a gente não tem outras oportunidades? Às vezes tem o risco, claro que tem o risco, mas será que a gente tem como ter garantias? Quando que a gente esperaria que tudo isso que está acontecendo nos atingiria da forma como está nos atingindo? Será que não é muito mais seguro a gente poder pensar em oportunidades que estejam efetivamente na nossa mão? E é importante que nós estejamos sempre pensando sobre isso, pensando sobre como que nós vamos poder lidar com novas possibilidades. E nós fechadas dentro de uma sala comercial, com tudo bonitinho, tudo montadinho. E naquela época, faz 25 anos, né? Não tinha celular, não tinha telefone, era uma função para conseguir. E eu falei para minha sócia, eu digo, Cris, nós precisamos fazer alguma coisa. E nós mandamos fazer uns cartões de visita que vieram errados, vieram muito grandes. Eu peguei uma caneta e comecei a escrever, assim, nos apresentando para a vizinhança, dizendo que tinha uma clínica nova e que o vizinho que recebesse aquele cartão e apresentasse ganharia uma avaliação física para conhecer o nosso trabalho. Aí bateu na porta uma pessoa e esse paciente começou o tratamento, gostou muito da nossa dedicação, do nosso empenho, do nosso trabalho, e ele trouxe a esposa dele, na época era namorada, que era uma atriz famosa da Globo, que fazia protagonista de novela e tal. Ela começou a fazer o trabalho conosco e não deu assim um mês, nós estávamos em revistas Boa Forma, Corpo a Corpo, Video Show, uma projeção nacional de uma mídia totalmente espontânea, né? Porque ela falou, ela quis nos prestigiar e tal. E o que eu acho interessante é que todas as vezes que nós tivemos dificuldades, porque a carreira não é linear, né? Assim, tem altos e baixos, tem boas decisões, más decisões, né? Mas todas as vezes que apertou, nós tivemos uma ideia e alguma coisa nos trouxe, assim, frutos no futuro, muito bons. Então, depois dessa etapa aí do telefone, nós começamos a atender os pacientes devagarinho, nós tivemos uma outra sócia e aí nós demos um passo muito grande. Nós montamos o serviço ambulatorial de fisioterapia de um grande hospital aqui de Porto Alegre, montamos uma clínica em Canoas e mais 2 filiais em Porto Alegre. Junto com isso, eu representava um curso de pós-graduação de uma universidade do Paraná e começamos a nos especializar, começamos a expandir e a estudar muito. E a coisa continuou crescendo e eu comecei a dar aula e aí eu fui fazer meu mestrado na medicina e me dedicar mais a isso. Em contrapartida, o meu negócio foi crescendo tanto que nós, as sócias, nós avaliávamos os pacientes e passávamos para uma equipe. Então eu me lembro que eu tinha uma agenda cheia e eu olhava o paciente, eu sabia o que tinha que fazer, eu queria botar a mão naquele paciente e eu prescrevia e eu passava ele para a equipe, sabe quando tira o doce da criança, assim, porque eu queria tratar. E eu perdi, às vezes, o contato. Eu comecei a ver que eu não estava exercendo aquilo que eu era apaixonada, que era a fisioterapia. Que incrível a trajetória da Carolina. Vocês percebem quantos movimentos ela fez e o quanto isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, que cada vez mais coloca de que as carreiras, elas não são lineares. E a gente olhando para a história da Carol, a gente percebe isso. O quanto que a vida foi se modificando, o quanto ela foi construindo oportunidade por oportunidade. Em todos os movimentos, a gente percebe o quanto que o sentido do trabalho ele foi importante. E aqui um outro ponto importante quando nós falamos de carreira. Pensar sobre o sentido de trabalho não é só para quem tem condições, para quem pode.
Pensar no sentido do trabalho é para qualquer um de nós. No momento que a gente se conecta com aquilo que realmente é importante, com o que eu gosto de fazer, modifica tudo. E a carreira da Carolina nos diz isso. O quanto ela se implicou na atividade. Ela decidiu, então, que ela ia empreender como fisioterapeuta. E ela realmente se empenha, vai, faz os cartões, bate de porta em porta e aí vem a sorte. Mas tem essas frases que são frases prontas que a gente escuta de que a sorte ajuda a quem trabalha. A sorte ajuda a quem faz a oportunidade acontecer, a quem se movimenta. E ela segue trabalhando com afinco até que realmente o sucesso acontece. E aí entra de novo um ponto muito importante, a conexão com ela. Ela se dá conta de que ela não queria ser uma empresária. Ela quer ser fisioterapeuta. E novamente ela faz uma mudança, com todos os riscos, com todas as dores, porque abandonar um posicionamento não é fácil. E não é fácil para ninguém. Mas ela se conecta com as suas necessidades e faz uma mudança. E busca novamente um encontro com aquilo que realmente é fundamental. Fazer o que eu acredito. Fazer aquilo que realmente eu entendo que é a minha carreira. Então, culminou com um momento importante da minha vida, que quando eu terminei o mestrado eu tinha uma bolsa de doutorado e eu abri mão do doutorado porque eu queria ser mãe. E eu queria ser mãe, né? Eu não queria ser uma mãe que terceiriza a criação do filho, né? E aí eu comecei a repensar toda a minha vida, né? Era muita coisa. Então eu resolvi dar um passo para trás, que eu acho que não foi para trás, foi uma evolução, na verdade. Porque eu saí da clínica grande, né? Vendi, uma das minhas sócias também. Nós tivemos um convite para trabalhar junto com uma equipe da Academia Ápice e comecei a atender pacientes particulares com toda a calma. Hoje eu olho para o meu paciente, eu vejo ele, eu tenho tempo para escutá-lo, eu tenho tempo para tratá-lo, eu tenho tempo para pensar nele. Só que hoje eu vejo que se eu não tivesse passado por toda essa história, assim, de ter crescido muito, de ter investido, de ter perdido, de ter, né, ganhei, perdi, talvez hoje eu não tivesse a credibilidade dessas pessoas que eu tenho, né, de me trazer para um lugar para trabalhar, dos meus próprios pacientes, né, dos próprios médicos que confiam no meu trabalho, que foi uma coisa, assim, super importante na minha trajetória, ter passado por tudo isso, né. Então eu acho que encontrar o equilíbrio é o mais difícil, mas é possível. É possível. É difícil, é uma culpa constante. Se eu tô aqui é porque eu tô aqui, se eu tô lá é porque eu tô lá. Mas a gente sobrevive, fazendo o que a gente ama, fazendo, né, com coração, fazendo com paixão, tanto aqui quanto na maternidade e família, eu acredito que é possível. Como eu me inspiro quando eu ouço essas histórias. Aliás, esse é o principal objetivo dessa websérie. Nós podermos refletir pegando carona com as diferentes estratégias, diferentes situações de vida que cada um tem. Ouvindo a Carol nesse último momento, onde ela traz um aspecto que pouco mencionamos, o exercício e o desafio de conciliar os diferentes papéis. Porque nós temos muitos papéis na vida. Nós temos papéis na nossa vida profissional, nós temos papéis na nossa vida particular, nós temos papéis na nossa vida em comunidade. E articular todos esses papéis é um desafio. E na carreira, principalmente na carreira das mulheres, óbvio que isso acontece com todas as pessoas, mas na carreira da mulher existe esse desafio, principalmente quando se vive o papel de mãe. A Carol mostrou quais as estratégias que ela se utilizou. Isso foi importante e ela pôde fazer desta forma. Qual é a forma que eu posso fazer? Como que eu posso dar conta dessas diferentes exigências que nós temos nas diferentes áreas da nossa vida? A gente precisa olhar para isso para que a gente possa fazer sempre as melhores escolhas. Que a gente não vá na onda que está sendo levada, mas que a gente possa pensar o que vai me permitir me sentir bem e corresponder às responsabilidades que eu tenho. Porque ser mãe é uma atividade que é indelegável. Então, como que a gente se organiza em relação a isso? O nosso encontro hoje permitiu com que nós pudéssemos pensar que, ao invés de nós gastarmos tanta energia querendo controlar o imprevisível, nós precisamos aprender a ressignificar o que é possível. O cenário que nós estamos vivendo hoje é extremamente desafiador e não é com os mesmos recursos, não é com a estratégia do passado que nós vamos resolver o futuro. O quanto que nós precisamos desenvolver a capacidade de absorver as nossas dores, absorver as dificuldades e aprender com elas.
e a partir delas nós podermos construir outras possibilidades. Nós também falamos sobre a questão de sorte. Que bom se nós tivermos sorte, mas o trabalho, o movimento, os encontros, esses sim estão na nossa mão e esses não dependem de sorte, dependem realmente de eu colocar uma força, eu colocar um empenho para acontecer. Que a gente possa aprender com as diferentes experiências que a vida nos coloca, que a gente possa realmente ouvir os conselhos, ouvir as informações, depurando tudo isso, fazendo uma seleção do que vem ao encontro do sentido da minha vida, do sentido da minha carreira. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos e até a próxima!